introdução da palavra do Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por essa leitura, pela leitura da Tua Palavra, onde a Tua Igreja, como corpo, Senhor Deus, ouve, Senhor Deus, a palavra que está sendo trazida, ou melhor, lida, Senhor, na congregação, para a memória, para entendimento, Senhor, para o louvor do Teu nome, para o conhecimento da Tua Igreja. Queremos agora, Senhor, que esteja preparando os nossos corações para recebermos, ó Pai, da Tua Palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, esse período que iremos falar sobre esse tema, Senhor Deus, familiar, ó Pai, expondo o que as Escrituras e os princípios, ó Pai, norteadores que a Escritura, Senhor, apresenta para nós, que devemos viver, ó Pai, ou como devemos viver, ó Senhor, como famílias, ó Pai, como família de Deus, ó Pai, como povo da aliança, Pai. E aquilo que as nossas famílias, ó Pai, como povo da aliança, devem demonstrar, ó Pai, pela Sua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Fica com cada um de nós aqui, abre o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua Palavra como realmente ela é, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que transmitem a Palavra, transmitirem, Senhor Deus, debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo do Teu poder, Pai, com a Tua assistência, com a assistência do Espírito Santo, Pai. Falando, Senhor Deus, a Tua Palavra no coração, Senhor Deus, da Tua Igreja, Senhor. Nos instruindo, Pai, nos fazendo cada dia mais e mais, ó Pai, perfeitos diante do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Palavra do Senhor, o Salmo 127. Salmo de número 127. Esse salmo já foi pregado aqui na igreja. E alguns irmãos podem se lembrar, outros não, porque não estavam presentes. Mas é sempre bom pregar a palavra de Deus, mesmo que essa já tenha sido falada. A palavra sempre ela é um tesouro inesgotável, sempre vai trazer novas lições para nós, ao nosso coração. Diz a palavra do Senhor no Salmo 127 assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que este deles é forjado. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo é um salmo que foi escrito por Salomão. E nós vamos perceber que a ênfase do salmo é falar sobre a ênfase secundária, a família. Na realidade, o tema do salmo vai ser esse que está escrito aí na nossa Bíblia, o título da Sociedade Bíblica do Brasil. O salmo vai dizer que todo bem procede de Deus. E ele não vai falar sobre família só, ele vai falar sobre sociedade também. Nós não vamos nos deter nesses aspectos. O primeiro verso vai falar sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a cidade aí seria a sociedade, ou seja, uma sociedade fundamentada, estruturada nos princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos o salmo numa ótica mais abrangente, nós vamos ver que esse salmo vai mostrar que a ordem da sociedade política e da família é mantida pela bênção de Deus. Nós vamos perceber, implicitamente nesse salmo, ou explicitamente também, que não será a habilidade do homem, não será a diligência do homem, ou não será a sabedoria humana que mantém essa ordem, a ordem na família, a ordem na sociedade, a ordem política. Esse salmo vai comprovar que Deus governa o mundo e a vida humana. É o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Se nós olharmos para esse texto numa visão mais particularizada, ou seja, no âmbito do povo da aliança, nós vamos perceber que o povo da aliança é aquele povo que recebeu a lei de Deus e praticava essa lei, colocava essa lei em prática.
E nesse aspecto, nós precisamos entender que alguns são mais hábeis do que outros em colocar em prática os preceitos de Deus. Mas, entretanto, nós não podemos ser presunçosos, não temendo fazer algo na dependência exclusiva de nossa própria sabedoria e força. Nós precisamos entender que nós dependemos em tudo do Senhor. E esse salmo, ele vai nos exortar a invocarmos a Deus e sermos modestos. Nós vamos perceber aqui que ele vai falar sobre o trabalho humano. Ele vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada, e o trabalho humano estará envolvido aqui no texto. Mas nós vamos perceber que Deus não está condenando esse trabalho, a diligência e o nosso esforço. Pelo contrário. O salmista está querendo mostrar que a nossa diligência ansiosa de nada se aproveita, exceto quando Deus abençoa os nossos esforços. Significa dizer que é inútil todo labor e habilidades, e aí focando no aspecto familiar, na manutenção da família, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Nós precisamos entender que mesmo dessa forma, ou seja, mesmo nós seguindo os padrões estabelecidos por Deus, aplicando a sua lei, é Deus quem outorga dos céus os resultados prósperos. É Deus, por meio do exercício da sua soberana graça, que vai fazer com que prosperemos. Nós, como homens, planejamos e devemos planejar como as coisas devem funcionar, nós concebemos grandes empreendimentos, mas nada podemos realizar se Deus não estender suas mãos e nos usar como instrumentos seus. E isso só será possível quando fazemos a sua vontade. Sendo assim, querido, nesse salmo, o Espírito Santo vai reprovar essa nossa insensatez de não entender que é Deus nos usando para que os resultados aconteçam. O louvor do nosso sucesso, que acompanha os nossos esforços, deve ser dado exclusivamente a Deus. Porque quando a nossa condição terrena depende inteiramente dEle, da sua boa vontade, da sua misericórdia, nós jamais vamos poder nos exaltar, seja em que área for. E aí nós poderíamos dizer que a suma desse salmo é: de nada vale os projetos, os esforços dos seres humanos, se Deus não faz com que prospere. Nós precisamos compreender que nenhuma atividade ou obra humana para com o reino de Deus será frutífera, a menos que Deus abençoe com a sua presença e auxílio. É a partir dessa concepção que nós vamos expor o Salmo 127. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso trabalho está incluído quando Deus está edificando a casa. E o objetivo de entender essas coisas é que nossas realizações, elas devem ser feitas na dependência exclusiva de Deus. O nosso conceito de evangelho é um conceito muito espiritualista. E a Bíblia não é espiritualista em ponto algum. Ela é espiritual, porque fala de coisas eternas. Mas ela não é espiritualista. E nessa perspectiva de o Senhor edificar a nossa casa, às vezes a gente pensa que essas coisas vão acontecer como mágicas. Então vai descer uma nuvem na nossa casa, e aí o Espírito Santo vai encher o coração das pessoas, da gente, a gente vai fazer e acontecer. Esse é o conceito que a gente tem de o Senhor edificar a nossa casa. Mas não é isso que a Escritura diz. Nós não podemos esperar que Deus vai edificar a nossa casa de forma mágica. Não é assim que Deus estabeleceu a ordem nesse universo.
Olha o que Provérbios capítulo 21, verso 31 vai falar. Olha o princípio que está envolvido aí. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É esse entendimento que a gente tem quando a gente lê o Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Como Deus então edifica uma casa? Abram 1 Reis capítulo 11, verso 38. Olha o que a palavra de Deus diz. Se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Ou seja, a estabilidade familiar, social, está associada aí a uma vida debaixo das instruções divinas. Isso seria estar na dependência dele, e seria dizer que o Senhor está edificando a nossa casa. E os resultados, a partir disso, viriam. Vejamos alguns exemplos na Escritura sobre a edificação do Senhor na vida dos homens. Abram Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso de 24 a 27. Mateus, capítulo 7. Verso 24 a 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebam que a palavra que ele usa aqui é semelhante que nós vamos lá no Velho Testamento: edificar. O que nós estamos vendo aqui? Um homem que está construindo uma casa, e essa casa deve permanecer. E como é que ela constrói? Ele constrói essa casa com fundamento. Com um fundamento sólido. Se nós olharmos o contexto de Mateus aqui, nós vamos perceber que esse é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. E aí ele começa, o Senhor Jesus, dando várias instruções aos seus discípulos. De como é o cidadão dos céus. Tem algumas pregações que dizem que Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 são instruções àqueles que têm a sua cidadania celestial. Aí no final disso tudo ele chega e diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Como é que Deus edifica a nossa casa? Nós, como cavalos, nos preparando para a batalha. E Ele, como o Senhor dos exércitos, nos dando a vitória. É dessa forma que nós nos preparamos, que o Senhor edifica a nossa casa. Quando nós estamos criando os nossos filhos, vivendo a nossa vida debaixo dos fundamentos da palavra de Deus, das suas instruções, fazendo aquilo que o Senhor expressa e apresenta na sua palavra. Como diz Josué, nem para a esquerda, nem para a direita, seguindo aquilo que a palavra de Deus diz. É dessa forma que o Senhor está edificando o nosso lar. A gente não pode achar que vamos fazer uma reunião de oração aqui, aí na reunião de oração e tal, e aí eu vou sair dali, daquela reunião de oração, tão abençoado, que a minha casa vai mudar, vai se transformar como um passo de mágica. É engraçado, Lutero falava dessas reuniões de oração, como nós vemos hoje, poderosas. Sabe o que ele dizia para essas pessoas? Que a única coisa que eles iam conseguir era um monte de demônios. Não é assim que a coisa funciona. É lógico que oração é a base da vida cristã.
Mas nós não podemos ter essa visão espiritualista, de que as coisas vão acontecer do nada. Evangelho significa conversão. Evangelho significa obediência à palavra de Deus. Se nós queremos que o Senhor edifique as nossas vidas, se nós queremos comer do melhor dessa terra, com vistas ao reino de Deus, nós precisamos seguir o que a palavra de Deus fala. Precisamos moldar as nossas vidas à palavra de Deus. E quando nós estamos moldando as nossas vidas à palavra de Deus, o Senhor está edificando a nossa casa. É Ele que vai transformar o coração. É Ele que vai transformar a situação. Abram Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Esses textos são textos bastante claros, não que os outros não sejam, mas percebam aí, do verso 1 ao capítulo 6, 20. Ele vai falar de que devemos andar como Cristo andou, devemos ser imitadores de Cristo, o fruto que nós devemos produzir, aí depois ele vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito, e de que forma nós nos enchemos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, exercendo a nossa fé, cultuando a Deus. É dessa forma que a gente vai se encher do Espírito. Mas não só isso, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, no exercício da fé cristã, no exercício da obediência à palavra, nós estamos nos enchendo de Espírito. É dessa forma. É lógico que o apóstolo Paulo aqui não está dando uma fórmula exaustiva do enchimento do Espírito, porque no momento em que nós oramos ao Senhor, no momento em que nós lemos a sua palavra, no momento em que nós estamos vendo aqui no culto, ouvindo a palavra de Deus, cultuando a Ele, no momento das nossas orações, quando nós estamos orando como grupo aqui de igreja, toda quarta-feira, ou em casa, nós estamos nos enchendo do Espírito. Quando nós estamos como mulheres sendo submissas aos nossos maridos, nós estamos nos enchendo do Espírito. Quando nós filhos estamos obedecendo aos nossos pais, nós estamos nos enchendo do Espírito. Quando nós pais estamos criando os nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor, nós estamos nos enchendo do Espírito. Ou seja, Deus está edificando a nossa casa quando nós estamos seguindo os seus estatutos, guardando os seus mandamentos, como fez Davi, meu servo. É dessa forma que o Senhor está edificando a nossa vida. E aí nós poderíamos falar de uma situação interessante, engraçada, não de engraçada de ser risonha, mas engraçada por ser estranha. Nós queremos construir as nossas vidas debaixo de ensinos e pressupostos mundanos e queremos receber as bênçãos de Deus. Não queremos ser afligidos pelas consequências de estarmos vivendo de forma errada. E aí, nos voltando para o âmbito familiar, vamos olhar a família como um todo hoje. Pais que não se relacionam com seus filhos e por isso são extremamente complacentes, dando financeiramente tudo, nunca dizem não aos seus filhos. Por quê? Porque se sentem culpados, porque sabem que deveriam fazer determinadas coisas e não fazem, porque estão negligenciando o principal. E aí, para compensar, eles estragam mais seus filhos ainda, destroem mais a vida deles. Pais que não disciplinam seus filhos biblicamente, conhecem a disciplina bíblica, mas não fazem. Por quê? Porque estão cansados, porque não querem ter trabalho, às vezes porque são permissivos demais. Não sei como é que essas coisas funcionam. Às vezes você está ali uma determinada situação assim, de êxtase, tranquilo, depois daquele banho gostoso, depois daquele dia de trabalho, um verão intenso, aí você chega em casa, aí você olha para o seu filho fazendo um monte de coisa, de pirraça, e aí você finge que não vê.
porque você não quer ser incomodado. Pais que não se envolvem com seus filhos, o andamento de sua casa. Antigamente isso era comum muito entre os homens. Os homens, por trabalharem fora, e suas esposas ficarem dentro de casa, muitas vezes se alienavam dos seus lares. Isso é errado. Mas era muito comum isso entre os homens, principalmente entre homens crentes, se alienarem. Eles eram só, vamos dizer assim, a casa era só um dormitório, porque se envolviam tanto com o seu trabalho ou com o mundo lá fora e deixavam de se envolver com as suas famílias, era apenas um espectador das coisas que aconteciam em casa. Não dá como esperar que o Senhor traga bênçãos a essa família quando os pais não se envolvem na vida familiar. Hoje em dia isso é comum entre as mulheres. Eu não estou dizendo aquelas que têm a necessidade de trabalhar fora. Eu estou dizendo aquelas que têm seus esposos, seus maridos, e que acham que a realização da mulher está fora do lar. E aí são completamente alienadas com relação aos seus filhos, que muitas vezes chamam a mamãe, a babá, a vovó, ou sei lá, fulaninha lá da creche, porque é a pessoa que está em maior contato com ele. Por outro lado, filhos que não respeitam a autoridade dos pais, filhos desobedientes, e eles vão responder diante de Deus por isso. Mas também porque em alguns casos seus pais nunca representaram a autoridade em suas vidas. Cônjuges que não têm tempo para se envolverem uns com os outros ou com seus filhos. Por quê? Porque o objetivo maior é crescer profissionalmente e ganhar muito dinheiro. A Bíblia está dizendo que é inútil o trabalho do homem, o esforço do homem, quando está fora daquilo que Deus estabeleceu, como Ele quer que a nossa família seja edificada. E mesmo quando nós estamos aplicando o ensino da palavra de Deus em nossas vidas, nós devemos entender que o sucesso não é nosso, mas é do Senhor. O louvor da nossa prosperidade e sucesso. Abram aí Deuteronômio capítulo 7, verso de 11 a 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Guarda, pois, Deuteronômio 7, de 11 a 3, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Abram aí Deuteronômio capítulo 8, verso de 11 a 9. Percebam aqui como o texto da Escritura está mostrando para nós que o louvor é do Senhor, porque depende dele, apesar de nós termos que trabalhar por isso, e somos chamados a trabalhar por isso, porque quando o Senhor edifica a nossa casa, porque nós estamos ensinando os nossos filhos, conduzindo as nossas famílias, de acordo com a palavra de Deus. Mas percebam que a obra é do Senhor, é o Senhor quem vai dar força, é o Senhor que vai fazer com que você prospere, Ele vai dar aquela inteligência, aquela perspicácia, aquele discernimento para você conduzir a sua família segundo os seus propósitos. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso de 11 a 19. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão,
que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Por que ele diz isso? Porque ele trabalhou nisso. Porque ele trabalhou nisso. Foi a mão dele que cuidou do gado, do rebanho. Foram seus pés que andaram pelo deserto. Mas percebam que o sustento veio do Senhor. Ali no deserto era muito claro. Era muito óbvio. Mas eles iriam entrar numa situação ou numa circunstância em que isso não seria tão óbvio ou tão claro como bater numa rocha e a água sair. E aí o Senhor está dizendo, sou eu que dê sedento, ou seja, tiro a sua sede. O maná que caía do céu, por obra e ação divina. E o homem se alimentava daquilo ali no deserto. Ele está dizendo, sou eu que lhe dou a comida. Porque eles iam entrar numa situação e numa condição diferente, onde eles iam trabalhar, onde eles iam produzir. Mas mesmo assim, eles deveriam entender que era o Senhor quem estava dando. Não agora de forma extraordinária, mas de forma ordinária. Verso 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Não pode existir no meio do povo de Deus pessoas extremamente orgulhosas, que façam que nem Satanás, olhem para si mesmos e assim, puxa, como eu sou maravilhoso. Como eu sou inteligente, como eu sou bonito, como eu sou isso, como eu consegui isso. Olhe para si mesmo e não entenda que isso é graça de Deus, porque é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá sabedoria. Eu conheço na história bíblica 2 reis que se deram muito mal por causa disso. Herodes, que foi comido de vermes, e Nabucodonosor, que virou uma besta fera. Porque todas as vezes que nós pensamos assim, nós estamos demonstrando que somos bestas feras, como animais, sem raciocínio e sem entendimento, não entendendo que é o Senhor que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Jamais vamos poder alcançar as bênçãos de Deus para as nossas famílias se não nos apropriarmos daquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. Nós não teremos sucesso, nem alcançaremos a prosperidade prometida em Sua palavra. Hoje o mundo apresenta modelos de família, a psicologia diz como você tem que criar seus filhos, como você tem que tratar a sua mulher, até que fala como a questão sexual deve ser desenvolvida. Só o que eles apresentam para a nossa sociedade é lixo. E se existe alguma coisa boa, porque nem tudo que o mundo apresenta é ruim, porque o mundo também apresenta o quê? Aquilo que é divino, a sua revelação natural. Nós precisamos entender que o melhor que eles podem oferecer ou é concluído o estudo da Escritura, ou não chega nem aos pés dela. É na palavra de Deus que nós precisamos ver a sabedoria de Deus e ver como nós devemos viver. É isso que o Catecismo Maior diz, né? Que as Escrituras falam a respeito de Deus, a respeito de nós. Aquilo que nós devemos crer, o Senhor é aquilo que Deus exige de nós. O Catecismo Maior diz isso. É isso que a Bíblia nos mostra. Olha o que o Salmo capítulo 1, versos 2 e 3 vai dizer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, antigamente, na tradução, uma tradução antiga da revista e corrigida era, e tudo que ele faz prosperará. Aqui está, e tudo que ele faz será bem sucedido. Por quê?
Porque foi feito no Senhor. O fundamento é a palavra de Deus. Olha o verso na sua contraparte. Olha o que a palavra de Deus diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A contraparte do verso complementa a condicional como uma conclusão do verso anterior. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estiver conduzindo a nossa família, será inútil qualquer esforço. O verbo aqui usado no original significa labutar, tem o sentido de trabalhar arduamente com uma questão, denotando esforço enfadonho, uma labuta. É interessante porque esse verso também na Escritura, ele pode descrever a frustração e a infrutuosidade e os benefícios passageiros da labuta cotidiana. É essa a ideia aqui. Se o Senhor não edificar a casa, o trabalho é inútil, não tem fruto, não tem benefício. Os benefícios são passageiros, são efêmeros. E nós precisamos lembrar que nenhuma atividade ou obra humana para o reino de Deus será frutífera, a menos que Deus abençoe com a sua presença e auxílio. E como é isso? Como é que Deus abençoa as nossas obras com a sua presença ou auxílio? Quando nós estamos andando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade. É dessa forma. Não existe outra forma de entender a presença de Deus e o auxílio de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz assim: inútil vos será levantar de madrugada. Qualquer trabalho será inútil para glorificar a Deus, se o Senhor não estiver edificando o seu lar. Se nós não estivermos conduzindo as nossas famílias segundo os mandamentos e estatutos do Senhor. Se nós estivermos conduzindo nossos filhos e nossas famílias por meio de uma sabedoria humana, nós estaremos perdidos. Usando a linguagem do texto, eu poderia dizer assim: como pode Deus cuidar de algo que Ele não edificou? Esses dias na escola, eu estava lá na escola e chegou um pai, dizendo assim: não, eu já fiz de tudo com ele. Complicado. Professor, eu estudei aqui nessa escola, até hoje a gente se comunica com os colegas anteriormente e tal. Eu fazia parte lá do time do futebol da escola, das Olimpíadas e tal. Nunca fui chamado na escola por ninguém. Às vezes até faltava aula por causa das Olimpíadas. O professor entendia, até me ajudava, porque eu competia pela escola, mas nunca fui chamado na escola por nenhuma questão. Mas o senhor sabe, a gente ensina, mas não posso bater no meu filho, o que as pessoas dizem, o mundo está dizendo, a psicologia diz, Eu falei, não, mas pode sim, vai, isso aí. Mas quando ele chegar em casa ele vai ver isso mesmo, pode bater, ele merece. Na sociedade, a polícia não pode agir com violência. Aí você vê lá em Romanos 13, falando sobre a violência que a lei pode imprimir, porque é lei. Porque o magistrado, ele traz a espada, e a espada ali significa morte, o uso da força, para conter aqueles que são criminosos e bandidos. Aí você olha no aspecto jurídico, o criminoso tendo mais direitos que as pessoas que seguem a lei. O que você vai esperar? Não tem. É isso que a gente está vendo aí. É as famílias destruídas, é a nossa nação indo cada dia mais para o buraco. A gente até ora e pede misericórdia, porque somos mais de 50, Ali
comparando com Abraão em Sodoma e Gomorra, né? Somos mais de 50. Pedimos a misericórdia de Deus, e o Senhor é misericordioso, mas há um limite para essa misericórdia, não com relação a nós, mas com relação ao mundo. E o Senhor tem preservado esse mundo por nossa causa. A Escritura diz claramente isso. É por causa dos filhos. Mas a gente sabe que o juízo de Deus vem. Agora, o que a gente pode esperar? Se lá fora está assim, aqui não pode ser. No meio da igreja, ou seja, não é na igreja aqui, né? Mas no meio da igreja, ou seja, as famílias da igreja, não deve ser assim. Nós devemos ser luz. A palavra aqui, edificar, é interessante o sentido dela. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que é um dicionário semântico, ele diz assim, o sentido desse vocábulo, o significado teológico de banar, que é edificar, pode ser entendido quando se considera o uso do verbo, tendo em primeiro lugar Deus como sujeito e depois o homem. Quando a palavra de Deus diz assim, se o Senhor não edificar a casa, Ele está dizendo que Deus vai edificar a casa. E como é que Deus vai edificar a casa? Quando nós, que estamos envolvidos nessa edificação, fizermos aquilo que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, 24 em diante. Aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, o fundamento firme. E aquele que construiu a sua casa fora dessa instrução, essa casa vai ruir, porque não tem fundamento. Nós poderíamos dizer com segurança que são inúteis os esforços do homem, quando esses esforços não representam a vontade de Deus. É por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus em tudo. Porque ninguém, sem exceção, ninguém, é conhecedor de toda a palavra de Deus. Todos nós, estamos conhecendo cada dia mais e mais a palavra de Deus. E como é que nós temos esse conhecimento? Quando nos debruçamos em cima dessa palavra e quando nós o quê? A praticamos. Lá em 1 Timóteo, quando Paulo fala sobre as funções e qualificações dos presbíteros e diáconos, ele diz para os diáconos que eles se tornariam assim, impetuosos. A palavra me fugiu, mas eles teriam esse ímpeto e a coragem de fazer coisas maiores no reino de Deus, ou seja, viverem a vida cristã com mais ousadia quando eles estão se exercitando e conduzindo as suas vidas conforme a palavra de Deus. Aquilo daria mais ousadia, eles avançarem cada dia mais na vida cristã. É isso que a palavra de Deus gera na vida do crente. Por isso a importância dela. Por isso a essencialidade da palavra. Por isso a singularidade, porque não existe livro que possa ser comparado como revelação de Deus com a palavra de Deus. Ela é a única revelação de Deus que nós temos. Está toda aqui na Escritura. No livro que você tem dentro de casa, do lado da sua cabeceira, que você traz todo domingo para a igreja. E aí nós vamos perceber por que os lares são desfeitos. Porque quando uma família não dá certo, é porque eles estavam longe de Deus. Deus não estava edificando aquele lar, porque eles estão longe do Evangelho. Por vezes até porque desconhecem o verdadeiro Evangelho. E outras vezes porque não querem dar ouvidos à palavra de Deus. É burrice. Nós vemos claramente o que a palavra de Deus está dizendo, e fazemos outra coisa. É burrice. E para nós, crentes,
Aí, graças a Deus por isso. A mão de Deus pesa logo. É como um pai prudente que vê a coisa errada do seu filho e quer corrigir naquele momento. Não quer deixar para depois. Ele vai corrigir agora. Ele vai consertar. Vai consertar agora. Abram Deuteronômio capítulo 28, verso 15 e 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Percebam que o que a palavra de Deus está falando lá no Velho Testamento é o que acontece hoje. Quando nós não seguimos as ordenanças e os estatutos de Deus, nós estamos sendo desobedientes, nós estamos afrontando a Deus. Nós estamos dizendo assim, isso é uma soberba que existe no mundo. Eu sei como dirigir a minha vida melhor do que aquele que me criou. É isso que nós estamos dizendo. E a consequência disso é colhermos os frutos. E graças a Deus que nós não colhemos todos os frutos do nosso pecado. Porque o Senhor levou sobre si esses frutos. Mas nós nesse mundo recebemos as consequências. E nós precisamos entender isso. É como se você fizesse um ferro de passar roupa. Você pega um ferro de passar roupa e dá para o seu filho brincar de carrinho. Ele até brinca, né? Aí depois você vai abrir o ferro de baixo e vai ver só, acabou o ferro. Não tem mais como usar. Porque ele não foi criado para aquilo. É você querer, por exemplo, bater um martelo com uma chave inglesa. Bater um prego, desculpa, com uma chave inglesa e não com um martelo. Você vai conseguir? Até consegue. Até consegue, está bem próximo ali, né? É um instrumento que vai fazer, mas não vai ser preciso. Daqui a pouco aquele prego sai. Ou você vai estragar a ferramenta. Porque ela não foi feita para isso. Deus criou um homem e colocou no coração dele, aí na sua mente, tudo aquilo que ele poderia aprender de Deus a partir da sua comunhão. Então, na comunhão com Deus, na criação, e segundo algumas orientações e mandamentos que o Senhor deixou bem claro para o homem, ele ia cada dia mais e mais crescer e ia fazer sempre a vontade de Deus. Porque a sua disposição no coração era só essa. Não existia uma outra disposição. Quando veio a queda, essas coisas foram corrompidas. E hoje a disposição do nosso coração, e é isso que nós precisamos entender, é para o mal. Poxa, você, pastor, um homem crente, um homem... O meu coração é disposto para o mal. O melhor de nós, o melhor crente, apóstolo Paulo, Pedro, a disposição do coração deles era para o mal. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7. Entender isso é subjugar não somente os seus sentimentos, mas a direção das nossas vidas às mãos do Senhor. Olha o que ele diz aqui: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. A ideia é que Deus supre o seu povo sem grandes preocupações da parte destes. Aí em Lucas capítulo 12, verso 30 a 32, a palavra de Deus diz assim: porque os gentios e todo mundo é que procura essas coisas. Ele diz: não andeis ansiosos, da vossa vida. Aí ele diz assim, esse texto está em Lucas, mas não está em Mateus. Ele diz assim: mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Senhor estava dizendo assim: o Senhor deu aquilo que é maior e mais valioso para você. Ele não vai dar essas coisas que os gentios procuram, como se não, e não tem, como se não tivessem Deus, e não tem. O Deus deles é o seu próprio ventre. Aos seus amados ele dá enquanto dormem.
Deus supre o seu povo sem grandes preocupações da parte deles. Olha que Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós colocarmos no Senhor as nossas angústias, as nossas ansiedades e descansarmos nele. Porque a nossa preocupação com relação às coisas desse mundo não vai acrescentar um cabelo branco ou um cabelo preto a menos, um cabelo branco a menos na sua vida, ou um ano a menos ou um ano a mais na sua vida. Não vai fazer diferença nenhuma a sua preocupação. A única diferença que vai fazer é que você vai começar a deixar de confiar no Senhor, lançar a sua confiança em Deus, começar a lançar em você mesmo. Quando você se preocupa além daquilo que você deve se preocupar com relação às coisas desse mundo, que é aquela preocupação responsável de você fazer a sua parte, você está tirando a sua confiança no Senhor e colocando a confiança nas suas realizações, na sua capacidade. A diferença, sabe qual vai ser? Se tivéssemos aqui um laboratório para fazer essa experiência, né? Nós teríamos aqui um homem que confia e lança as suas ansiedades sobre o Senhor, e outro que não lança. E aí eles estão competindo, vamos dizer assim, uma vaga de trabalho. E os dois estão se empenhando, trabalhando. Você olha e você vê a competição entre os dois e não consegue fazer diferença nenhuma entre eles. Aí você vai olhar o coração desse. O coração dele está tranquilo. Porque ele sabe que se aquela vaga não for dele, ou se ele não conseguir aquilo que ele está fazendo e está se esforçando para isso, é porque não é a vontade do Senhor. E ele deve descansar nas mãos do Pai. Enquanto esse não. Ele não tem ninguém para recorrer. Ele não tem onde colocar o seu coração. E luta desesperadamente por aquilo. E às vezes até consegue. E consegue porque o Senhor está com a sua mão sobre o juízo sobre ele. Enquanto esse aqui não consegue, a mão do Senhor está de forma graciosa e bondosa. E nesse tempo o Senhor está trabalhando o seu coração para que ele confie cada dia mais e mais no Senhor e não nas suas realizações. Porque ele entende que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Calvino vai dizer que isso significa que Deus dará aquelas coisas que os incrédulos labutam para adquirir por meio do seu próprio esforço. Nós nos preocupamos, com o sustento da nossa família e tal, e devemos nos preocupar com isso. Devemos fazer a nossa parte, mas devemos entender que o sustento quem dá é o Senhor. Nós precisamos entender que não é o nosso trabalho, é o Senhor. Quando a nossa perspectiva é essa, tudo muda. Até a questão do dia do Senhor muda em relação a isso. Porque muitas vezes as pessoas se utilizam do dia do Senhor para trabalhar. E o Senhor tem bênçãos para aqueles que largam as suas atividades e no dia do Senhor se dedicam exclusivamente a Ele. O Senhor abençoa os seus esforços. Por quê? Porque ele sabe que se ele perder aquele emprego, não é o emprego que está sustentando, ele é o Senhor. Então ele não é servo do seu trabalho, ele é servo do Senhor. Porque se ele perder aquele, o Senhor vai dar outro. E se ele ficar muito tempo desempregado, o Senhor vai sustentá-lo. Essas coisas são promessas de Deus, da Escritura. Às vezes podemos passar até um momento de penúria nas nossas vidas, dificuldades. Mas nós vamos ver a mão de Deus acompanhando todos esses momentos. E de forma amorosa.
E no momento em que o Senhor achar oportuno, Ele vai colocar você numa situação de tranquilidade, conforme você necessita, não conforme você pensa que deve estar. O sono aqui seria um labor tranquilo, despreocupado, e esse labor representa que nós crentes nos submetemos a Deus pela fé. Seria dizer que entendemos que por mais que façamos e devemos fazer, o sucesso e bom êxito das nossas ações estão nas mãos do Senhor. Por isso a nossa responsabilidade de trabalhar, de se especializar naquilo que você está fazendo na sua área, para fazer bem feito, e aí no âmbito da família, você se debruçar, se especializar na palavra de Deus, para saber conduzir a vida dos seus filhos, da sua esposa e a sua própria vida nesse mundo. Entender que o êxito e o sucesso vem da mão do Senhor é uma responsabilidade muito grande que nos faz o quê? Nos empenhar em conhecer a palavra de Deus e fazer a sua vontade. Calvino vai dizer que as mãos dos crentes não devem ser ociosas, mas sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Agora nos versos de 3 a 5, a palavra de Deus, dentro dessa mesma perspectiva, vai nos lembrar que os filhos não são frutos do acaso, e que Deus, como bem lhe parece, distribui a cada um sua parte de filhos. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Com esse verso, o salmista quer mostrar que a edificação de uma família é, em última análise, uma dádiva do próprio Deus. Deus é o Criador e sustentador da vida, e a vida dos filhos deve ser algo como que Ele outorga aos pais. E esses termos, herança e gratidão, devem ser entendidos fazendo oposição ao trabalho, ao vigor dos homens no verso anterior. Por quê? Porque a ideia aqui de todo o texto, como todo bem procede de Deus, é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. É que a ideia comum aqui, que quanto mais forte e saudável for um homem, essa é a ideia, tanto mais apto para a procriação. Mas o salmista vai declarar o contrário, a exemplo dos versos anteriores. Ele vai dizer que aqueles que se tornam pais são aqueles que Deus outorgou essa honra. Esse salmo aqui, o Salmo 127 e 128, vai mostrar, ele vai falar essencialmente sobre a família. Esse é o propósito. Entendendo que, agora mais claramente, que as nossas famílias estão nas mãos do Senhor. Nossos filhos são prêmios dados por Deus. Ele outorgou a nós esses filhos como recompensa. Eles pertencem ao Senhor. E se eles pertencem ao Senhor, eles devem ser tratados dessa forma. E aí eu quero entrar na questão mais prática do texto, mais aplicável, aqui ao nosso propósito. Filhos não são peso. Não são. Filhos não são empecilhos, eles são herança. São filhos do Senhor, são filhos da aliança, pertencem ao Senhor. E nós estamos preparando nossos filhos, como o Rodrigo falou na sua oração, para serem filhos de Deus, antes de tudo. A Escritura diz que eles são flechas na mão do guerreiro. Quando nós criamos nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor, ou seja, quando o Senhor está edificando a nossa casa, na criação dos nossos filhos, eles se tornam armas poderosas de guerra. E nós podemos reconhecer uma casa bem edificada por meio da conduta dos filhos. Os filhos vão refletir a disposição de seus pais. Abram 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 5. Olha o que a palavra de Deus diz. E governem bem a própria casa,
criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Abram Tito, capítulo 1, verso 6. Essa era a qualificação para os oficiais da igreja. Alguém que seja repreensível, o marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de solução, nem são subordinados. Olha que interessante aqui esse texto. Esse texto aqui está dizendo, alguém, Tito em especial, alguém que seja repreensível, o marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Filhos aqui são aqueles que estão debaixo da dependência do pai. Alguém que está sujeito à sua autoridade. É essa a ideia aqui. Então eu sou pai, eu tenho filhos, adolescentes, jovens, que estão debaixo da minha autoridade, e eles não são crentes. Eles são insubordinados. Isso demonstra falha na condução da família. Vamos pensar aqui no Rodrigo. Jonatas é um adolescente. Imaginem se o Jonatas hoje estivesse lá não sei aonde, andando de skate com seus colegas, no dia do Senhor. Que ele demonstrasse claramente a sua rebeldia e a desobediência com relação aos seus pais. É isso que o Tito está dizendo aqui. Quando ele chegasse, por exemplo, numa idade mais adulta, como Davi, que ainda está debaixo da instrução e da direção do pai. Não que os nossos filhos sejam perfeitos e jamais vão errar. Não. E se isso acontecer, nós como pais deveremos agir, porque isso mostra o quê? Que nós estamos governando a nossa casa. É isso que Tito está falando. Ou seja, a família, o lar, os filhos, eles devem demonstrar a disposição dos pais. Isso já desde a mais tenra infância. Eu me lembro quando eu era pai de filhos pequenos, os meus filhos, todos eles eram peças bravas. Eles estavam em período de instrução. Mas até mesmo na desobediência e rebeldia das crianças, dos infantes, nós podíamos ver, as pessoas podiam ver, que nós estávamos criando nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor, que havia governo naquela casa, porque eles não faziam o que queriam, porque eles eram ensinados no caminho do Senhor. E isso, queridos, como Joe Big fala naquele livro trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, será juízo sobre os nossos filhos quando saírem da nossa responsabilidade dos nossos lares. E, por qualquer outra coisa, se deixarem levar pelo mundo e abandonarem o Evangelho, isso será testemunho e juízos contra ele. As orações, a instrução, a disciplina, a condução, por mais imperfeita, porque nós somos imperfeitos, até mesmo conhecendo a palavra de Deus, na execução daquilo que ele fala, mas quando temos o princípio e o entendimento que temos que criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E quando eles saírem das nossas casas, isso será testemunho e juízo sobre eles, porque foram criados debaixo de um governo onde a disciplina do Senhor, a instrução bíblica foi dada. E o Salmo, você percebe que finaliza com os filhos, pois eles levam o nome da família. Nós reconhecemos uma família pela sua descendência, por causa da liderança e influência dos pais. Os conceitos que foram transmitidos, as ideologias. E é isso que representa Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Ou seja, aqui nós temos uma lei dizendo que tudo aquilo que você ensinar o seu filho, quando ele crescer, ele não vai esquecer. E se um dia esse filho na idade adulta, responsável por si diante de Deus, abandonar o Evangelho, essas coisas estarão martelando a cabeça dele.
com um martelo que quebra pedra. Ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A Escritura está dizendo, tudo aquilo que você ensinar ao seu filho, ele vai levar para o resto da vida consigo. Isso não serve somente com relação à palavra de Deus, é tudo. Eu já dei esse exemplo aqui, né? E foi até uma coisa que o Israel me mostrou uma vez na internet. Uma menininha da idade, acho que não era nem da idade do Samuelzinho, mais nova do que ele, da idade dele, conhecia um time de futebol americano, que são 22, 30, sei lá, jogadores, conhecia todos eles, o número da camisa deles, o que devia trocar, tinha que colocar uma criança. Aí você vai olhar o pai, quando ela ia dormir, abria lá o álbum lá do time, conversava com ela, ensinava, mostrava os desenhos e tal, desde a mais tenra infância. Ela amava aquele time, né, que era o time do coração do pai. Por ser o time do coração do pai, era o time do coração dela. Essas coisas devem estar primeiro no nosso coração, como diz. Tu educarás aos teus filhos, dela falarás assentados. O Evangelho tem que estar dentro de nós, para nós podermos ensinar os nossos filhos. Lá em Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Salmo 78, 4 a 7 diz assim: e não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos ainda que hão de nascer, se levantassem, por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Esses dias eu fiquei sabendo de um conhecido pastor que um dos seus filhos se desviou na idade adulta, se casou e se desviou do Evangelho. E esses dias eu tive a notícia de que ele voltou. A mãe dela ligou para Simone, a mãe dele ligou para Simone, que é conhecida dela, mais conhecida dela do que eu conheço o pai, é um pastor também. E ela, totalmente alegre e feliz, dizendo: meu filho voltou para o Evangelho. Essas coisas vão martelar a cabeça dele. Tá? Desses nossos filhos, e por mais que eles se desviem, isso vai ser instrumento na vida deles por retorno deles, para a consciência de que eles estão no mais profundo inferno. Por quê? Porque dentro das suas casas eles foram criados e dirigidos no caminho do Senhor. É interessante nós observarmos, só chamar a atenção nesses últimos textos que nós citamos, de Efésios, como Salmo 78, que o ensino e direção, isso está muito claro na Escritura, são dados pelos homens. Os homens têm essa responsabilidade, porque são cabeça de sua família. Suas esposas são colaboradoras e auxiliares na condução da família. Na realidade, ela vai passar até mais tempo com os seus filhos do que você. Então, os dois devem estar afinados com relação àquilo que eles devem fazer nos seus lares, na palavra, fundamentado na palavra de Deus. Eu gostaria de citar o que Calvino comenta em Tito, capítulo 1, verso 6, quando ele diz ali, né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, e filhos aqui é tecnon, né? Então é aquele que está na dependência do pai, debaixo da autoridade dele, alguém que está sujeito, né? É uma pessoa que está ainda no âmbito familiar, ele não formou uma outra família, ele está no âmbito familiar, né?
tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Ele diz assim: uma vez que se requer de um pastor tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Mas como pode um homem governar a igreja se ele mesmo não pode controlar a sua própria casa? E aqui a gente entra num pormenor interessante, tá? Porque às vezes a Escritura fala uma coisa, mas ela não é específica em todos os seus detalhes. Você vai ver esses detalhes no decorrer da palavra de Deus, do conhecimento dela. Ele está lançando aqui a responsabilidade sobre os homens. E os homens são. Ali é o caso de exercerem o presbiterato, o pastorado. Mas as suas esposas estão incluídas também. Ontem nós falando aqui ao grupo de novos alunos, né? Novos alunos ou novos membros, que eles vão fazer profissão de fé, ou que estão sendo recebidos na nossa igreja. Eu falei sobre esse texto. Quando diz ali em 1 Timóteo, capítulo 3, fiel à palavra e digna de toda aceitação. Não, esse é outro texto. Aquele que diz ao episcopado, né? A palavra me fugiu agora, mas isso, que aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. E aí ele começa a falar que os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja devem ser Aí ele fala sobre os presbíteros. Aí ele começa falando, aí depois ele fala sobre as mulheres. Aí depois fala sobre os diáconos. Aí o pessoal viaja na maionese dizendo, que ele está falando de diaconisa. Não, ele está falando das esposas, dos presbíteros, dos pastores e dos diáconos. Elas devem ser respeitáveis, não maldizentes. É isso que a Escritura está dizendo. Por quê? Porque o homem não governa a sua casa sozinho. A mulher sábia edifica o lar. A família, por mais que tenha uma ordem, não é uma hierarquia militar, onde o coronel está acima do major, o major está acima. Não é assim. São dois iguais, dois irmãos, em que um tem a função de liderança, e segundo a Escritura, é superior por causa dessa função, é o cabeça do lar. Mas são dois iguais. E se a mulher não quiser submeter ao seu marido, ela não vai submeter, ele não vai governar a casa, se ela não permitir. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, diz assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. A ordem é a elas. Não é homem, maridos, dominai as vossas mulheres. Não, ele vai dizer assim: maridos, vocês vão dirigir o seu lar. De que forma? Amando as suas esposas. Mas as mulheres, ele diz que elas devem ser submissas. Então, quando você vai analisar alguém para ser candidato a qualquer tipo de ofício ou ministério na igreja, tem que se olhar para ele como líder e para ela como esposa, porque ela também é líder, debaixo da autoridade do seu marido. Continuando aqui: pois como pode um homem governar a igreja, se ele mesmo não pode controlar sua própria casa? Além disso, não só deve o bispo pessoalmente estar acima das reprimendas, mas toda a sua família deve refletir um viver casto, honrado, disciplinado. Portanto, ele transmite a Timóteo bem detalhadamente as qualidades que também a esposa do bispo deve possuir. Aqui, porém, sua primeira exigência é que os filhos sejam crentes, para que se faça notório que são nutridos na sã doutrina, na piedade e no temor do Senhor. Em segundo lugar, não devem se entregar ao regalo excessivo, para que se reconheçam também que são educados da temperança e frugalidade. Em terceiro lugar, não sejam desobedientes, porque o bispo que não consegue granjear algum respeito ou submissão da parte de seus filhos, dificilmente poderia controlar seu povo pelo freio da disciplina. Eu conheço igrejas presbiterianas que os grandes problemas da igreja são os filhos dos presbíteros e pastores da igreja. Na minha época, quando eu era menino, década de 70 e tal, eu me lembro aqui na igreja de Maria da Graça, houve uma revolução na mocidade. E os jovens, eu via, meu pai era presbítero, e às vezes eu só via alguns comentários assim, rebeldia e tal, não podiam fazer isso, aquela coisa toda, era notória a igreja. Filhos de presbíteros. Se revoltando contra o conselho da igreja, se insubordinando contra o conselho da igreja.
E aí o que o Salmo vai mostrar para nós, e o que o texto de o apóstolo Paulo, de 1 Timóteo e Tito vai nos dizer, que os líderes seriam reconhecidos pela estabilidade de suas famílias na criação dos seus filhos. A ilustração aqui é a ilustração do Oriente Próximo, antigo, o pensamento dos filhos provendo proteção em tempo de tribulação e crise. Quando ele diz assim, a herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A ilustração é dessa sociedade com o pensamento que os filhos vão prover proteção em tempo de tribulação e velhice com relação aos seus pais. Uma aljava cheia ajudaria a defender a família quando diante de um ataque. A família está sendo atacada, o cara vai lá e pega a aljava e É assim que os filhos são comparados. Ele vai dizer, feliz o homem que este dele é sua aljava. Feliz o homem que tem muitos filhos. E aí eu gostaria de abrir outro parênteses, é uma coisa que nós vamos falar nas outras pregações. Bom, em primeiro lugar, ter muitos filhos é bom. Quando nós estamos instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor, eu não vou ter condições de instruir o meu filho no caminho do Senhor, eu vou ter meio filho. Está pecando contra o Senhor. Eu tenho um amigo meu, pastor, ele está indo para o 5º filho. E aí, 5º, né? Acho que é 5º. 5ª menina? É 5ª menina ou é a 4ª menina? 4ª menina. Vitor. 4 meninas. E aí, com 3 filhos, vamos terminar e tal. Ele queria mais um filho. Ele chegou para a mulher dele e falou assim: se você me apresentar um motivo piedoso para nós não termos mais um filho, a gente vai parar. Aí ela olhou para ele assim: não tenho. Eu não estou dizendo que você tem que ter muito filho, mas pense nisso. Se você soubesse que a responsabilidade de continuidade da igreja depende dos nossos filhos, está na mão deles, e que o crescimento orgânico da igreja é mais sólido do que o outro crescimento, porque filhos nascidos na família da aliança, eles são nutridos desde cedo com a semente do Evangelho, e são esses mais capacitados para assumirem a liderança da igreja. Se vocês olharem para o islamismo, vocês vão perceber que a ideologia deles é ter muitos filhos para quê? Para dar filhos ao Islã. Se nós entendemos que quando nós estamos povoando essa terra, nós estamos povoando e enchendo de quê? De crentes, homens e mulheres que não temeram o Senhor. A nossa responsabilidade muda. E eu não estou dizendo aqui quantos filhos você tem que ter. Não estou dizendo isso. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu estou dizendo o seguinte: o propósito de Deus é que uma família tenha muitos filhos. E muitos filhos é mais do que um. Se você vai ter 2, 3, 4, 5, isso aí é com você. Mas uma aljava tinha no mínimo 5 flechas. Então ele está dizendo: ter muitos filhos é bom. O mundo diz o contrário. Por quê? Porque Satanás sempre quis destruir quem? Quando Satanás vê na história da Escritura, na história da revelação, toda vez que Satanás quer destruir a igreja, ele vai aonde? Moisés, Jesus. Por quê? Porque ele não quer que a descendência santa cresça. Não quer. E os trouxas dos crentes estão embarcando nessa. Estão embarcando nessa. Estão preocupados? Não, eu tenho que me preocupar com a vida financeira dos meus filhos. Então eu vou ter meio filho só. E Deus não vai sustentar? Que fé é essa? Não, vou ter 50 filhos. Não, é assim também. Crente é assim, né? Ou é 8 ou 80. Nunca é ali na coisa certa, né?
É 8 ou 80. Não, o pastor disse que tem que ter muito filho. É pecado. Às vezes você não tem porque Deus não lhe deu. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que quando Deus criou a família, Ele criou com esse propósito. Então, quando um casal se junta e não quer ter filhos, isso é antinatural. Isso é rebeldia. Porque quando eu me casei, eu não tinha noção de, assim, algumas coisas, né? Mas não tinha noção de nada comparado ao que eu conheço hoje do Evangelho. A coisa que eu sempre quis era ter muitos filhos. Sempre quis. Iniciamos com 2, 2 tá bom e tal, aí a gente gostou, 4. E se nós tivéssemos mais maturidade, nós teríamos mais um. Às vezes eu vejo as meninas na igreja, meninas bonitas, de boa família, eu falo, opa, aí ó, se eu tivesse mais um aí, ó. Não tem homem na igreja. Mulher. Precisamos de mulheres, precisamos de homens. Eu vou dizer para vocês que eu orei, quando me casei, em ter filhos homens. Senhor, eu quero ter filhos homens, e eu quero prepará-los, esse era o nosso entendimento, entre eu e minha esposa, prepará-los para serem líderes na igreja. E aí no terceiro filho eu falei, não, agora o Senhor podia mandar uma menininha, né? E veio. E eu lamento de não ter tido outra menina. A nossa mente precisa mudar. Nós precisamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Olha uma outra coisa interessante aqui, ó. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Cara, isso bate, é um soco no estômago, né? Nosso. Filhos da mocidade, ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que nós, como crentes, devemos nos casar quando chegarmos à idade adulta. Vou me casar com 30, 40, 50 anos de idade. Não, esse não é o propósito de Deus. É lógico, tem gente que não conseguiu, não encontrou, o Senhor não mandou. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo a mentalidade das pessoas. Porque às vezes você quer se casar, como eu conheço uma pessoa, amiga próxima nossa, que era doida para se casar, e estava estava com 40 e poucos anos, passando aí, arrumou um casamento. Um homem crente, um homem temente a Deus, o Senhor. Bom que ela viveu fora do Evangelho um bom tempo, isso atrasou a sua vida, aquela coisa toda. Mas o Senhor trouxe a ela aquele que o Senhor tinha escolhido. Mas a Escritura diz que é na mocidade. Aí sabe o que a gente faz? A gente, quando é jovem, não se casa, porque quer aproveitar a vida, não sei o que isso significa. E aí quando casa velho, não quer ter muito filho. Que pensamento é esse? É um pensamento antibíblico. Filhos da mocidade. Porque filhos da velhice é um problema. Não porque você não vai instruir seus filhos, é porque você está cansado. Não são os filhos que é um problema, você que é o problema. Que você está cansado. Você não tem aquela disposição que deveria ter, já não tem aquela vivacidade, já não tem aquela disposição. Entendam que eu não estou criticando fulano, ou ciclano, ou beltrano, porque a vida de cada um é dirigida por Deus. Eu estou querendo apresentar um ensino da palavra de Deus, para nós moldarmos as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, a vida da igreja, a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Existem exceções, existem pais que não têm filhos, existem várias coisas que acontecem, e que não necessariamente não representam a maldição de Deus, ou que você pecou, circunstâncias. Quem vai dizer isso é você, não sou eu. Eu não conheço seu coração, seu pensamento. O que eu estou dizendo é o que a palavra de Deus está dizendo, de forma implícita.
Eu sempre falo para quem eu quiser ouvir, eu me arrependo amargamente de ter me casado com 23 anos. Meu maior arrependimento, porque com 21 eu já podia ter casado. Eu perdi 2 anos. 2 anos da minha vida. Eu sei que às vezes um jovem não tem condições de se casar nessa época. Às vezes ele casa com 25, 26, 27, né? Por causa da condição. Ele tem que ter condições de sustentar uma família, né? Tem que ter Mas você tendo condições, você chega e empurra isso para depois, você está deixando de gozar uma das maiores bênçãos que o Senhor tem para o homem, que é o casamento, que é a vida conjugal, que é a vida familiar. Às vezes você pode não ter tido uma vida familiar aceitável, né? Ou seus pais terem errado, né? Nós não somos perfeitos, nós pais não somos perfeitos. Aquilo que pudemos oferecer para vocês foi aquilo que nós oferecemos. Então peguem aquilo que o Senhor está dando, e aproveitem a oportunidade, caminhem, vão além da onde seus pais foram, não olhando para trás e acusando-os por causa da ignorância deles, da falta de conhecimento deles, né? Você não é juiz sobre ele. Hoje eu sou pai, eu entendo isso. E olho para os erros dos meus pais com olhos bondosos e sem rancor. Porque vi na vida deles a mão de Deus conduzindo a minha vida. Mas agora que você tem um conhecimento além, vá além. Faça aquilo que não fizeram com você na vida dos demais, alimente-os mais no caminho do Senhor, fortaleça-os mais no caminho do Senhor. Hoje que você tem condições de fazer isso, por causa do que seus pais fizeram com você, porque vocês já estão partindo, apesar de todas as falhas dos pais, de um patamar acima do Deus. E será sempre assim no reino de Deus. Feliz o homem que este deles assolujava. E a ideia aqui é de alguém que está sendo congratulado por terem muitos filhos. A gente não vê isso hoje em dia, pelo contrário. Até o segundo filho o pessoal bate pau. Os ímpios. Ou às vezes os crentes desprovidos desse entendimento. Depois do segundo filho, você é louco, é maluco, é irresponsável. Irresponsável. Se você casou, meu filho, você casou, então no outro dia você tem condições de ter filho. Se o filho nascesse de um dia, pronto. Casou hoje, outro dia, se você quiser ter, pronto, um dia, perfeito. Você está no casamento com esse propósito. Vocês sabiam que a sexualidade foi dada por Deus com um propósito primeiro de procriação? E o prazer na relação sexual, ou a recreação na relação sexual, é para que o homem tenha prazer em reproduzir e gerar filhos? Crescer e multiplicar. Essa é a primeira ordem, quando Deus criou o homem e a mulher. Por quê? Porque Ele queria estabelecer o seu povo sobre a terra. Os filhos trazem responsabilidades aos pais, mas em troca se tornam ativos na vida familiar. Seus dons e capacidades servem às necessidades de toda a família. A casa que é edificada por Deus não cai em vergonha ou desgraça pública por causa dos filhos. Os filhos aqui são descritos como pessoas distinguidas de retidão e integridade, e não hesitam em prestar conta de suas vidas. Feliz o homem que deste deles assolujava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu vou falar isso quando falar sobre disciplina de filhos. E nós pensamos que nós estamos disciplinando nossos filhos nunca vão pecar. Serão perfeitos no sentido
de perfeição que a palavra não diz. Porque sentido de perfeição na palavra de Deus, quando se refere aos homens, é maturidade cristã. Aí nós pensamos isso. Mais uma vez nós estamos pensando que o Evangelho é mágico. O Evangelho é o poder de Deus. A disciplina vai criar no coração do homem temor, submissão a Deus. Quando nós disciplinamos nossos filhos, batendo neles com vara, e nós vamos falar sobre isso, até como se faz isso, nós estamos seguindo aquilo que Deus estabeleceu. E nós estamos ensinando os nossos filhos, no dia que o Senhor descer a sua mão sobre ele possa se humilhar e reconhecer o seu erro e se voltar para Deus. É lógico que quando nós criamos nossos filhos sendo edificados no Senhor, eles serão maduros na fé, eles serão crentes firmes, mas isso não os isenta de pecado. Porque somos pecadores, o nosso coração é pecaminoso. O melhor de nós tem um coração pecaminoso. Paulo dizia isso de si mesmo. Mas quando nós estamos edificando a nossa casa no Senhor, criando os nossos filhos com toda a disciplina, no dia que eles pecarem e que a mão de Deus pesar sobre eles, pode ter certeza que eles vão se arrepender, porque eles foram treinados desde pequeno a, quando disciplinados, não se rebelarem, não se levantarem o seu nariz, mas se submeterem. Uma coisa que eu já disse ao conselho da igreja, já falei à igreja: nós estamos numa época difícil, em que os jovens eles são insubmissos às autoridades, em que o homem é insubmisso à autoridade. E enquanto está tudo bem, eles estão rindo e abraçando você. O dia que você chega e diz: você está em pecado. E essa é a diferença da ovelha e do lobo. A ovelha abaixa a cabeça. O lobo, ele morde. A disciplina vai fazer no lar vai fazer essa diferença. Vai tirar a alma de lobo, vai colocar uma alma de ovelha nos nossos filhos. Os filhos aqui são descritos como pessoas distinguidas de retidão e integridade, e não hesitam, como nós vemos aqui, em prestar conta de suas vidas, para fecharem a boca dos malevolentes e caluniadores. O salmista aqui louva nos filhos o valor dele. Ele compara os filhos dotados de virtude a flechas. Calvino vai dizer que a virtude moral de nossos filhos são elementos que constituem a proteção que os filhos devem propiciar aos pais. Sendo assim, nós, ou seja, os filhos que devemos desejar, são aqueles que amem a prática da retidão e sejam dispostos a obedecer às leis, preparados para prestar conta de suas vidas. É dessa forma que nós devemos criar os nossos filhos. Embora nós, pais, devemos criar diligentemente os filhos sob um sistema de disciplina santa, devemos nos lembrar de que não teremos êxito em atingir o alvo desejado se não for por meio da especial graça de Deus. E Joe Bick vai dizer assim: olha, trabalhe no seu filho como se a salvação dependesse, a salvação dele dependesse de você. Faça todo o esforço, mas entenda que é por meio da graça de Deus na vida dele. Não é por meio do seu trabalho, por meio da graça de Deus, abençoando os nossos esforços. Aqui no final do verso nós temos uma figura interessante. Ele diz assim: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aqui nós vemos duas possibilidades, e até uma terceira. A primeira
é que esse homem era um juiz e que julgava, e naquilo que julgava ele era um exemplo de justiça e retidão, tendo na sua família, nos filhos, exemplo. Uma segunda possibilidade é alguém que pleiteava alguma coisa diante dos juízes da cidade, e naquilo que pleiteava não era envergonhado pelo comportamento de seus filhos. Ou uma terceira possibilidade, qualquer acusação que fosse feita com relação aos filhos. A porta da cidade era o lugar onde as questões sociais e administrativas eram resolvidas pelos juízes e autoridades julgadas diante do povo. Calvino vai finalizar esse comentário dizendo assim, que o salmista também sugere que esses versos, que por mais que nos dediquemos à prática da integridade, nunca viveremos sem detratores e caluniadores, pois se a integridade de vida fosse isenta de toda calúnia, não teríamos nenhum conflito com os nossos inimigos. Ele vai estar dizendo que a vida deles vai ser um exemplo. E vai ser o seu próprio testemunho. Eu gostaria de concluir, queridos, a nossa pregação desse domingo, dizendo o seguinte: se nós conduzirmos os nossos caminhos em outros que não sejam os caminhos do Senhor, estaremos construídos em cima de pó. Não adiantará nosso trabalho profissional, o respeito que podemos angariar dos outros, os bens acumulados e qualquer outra vitória conseguida nesse mundo. Tudo será inútil. Por quê? Porque o nosso propósito é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agostinho, no livro Confissões, ele diz que seus pais eram pobres e fizeram tudo para dar o melhor para ele. Colocaram eles em colégios de padre, um mosteiro, eles estão num mosteiro. Naquela época, só quem podia estudar, quem tinha facilidade de estudos, eram os padres, os monges. A educação se restringia à nobreza e ao clero de uma maneira geral. Então as pessoas que queriam que seus filhos estudassem, arrumavam um jeito de colocá-lo ali. Alguns continuavam e seguiam a fé, foi o caso posteriormente de Agostinho. Outros não, saíam, abandonavam e iam viver suas vidas. Mas ele comenta que, ele dá um testemunho de si mesmo, ele diz que os pais deles não deram o mais importante a ele, a fé. E se nós olharmos a vida de Agostinho, antes da sua conversão, ele teve uma vida promíscua, teve até um filho por causa disso, e participou de uma seita herética, maniqueísmo. A Escritura está dizendo, não terá nenhum valor. Agostinho reconheceu isso. Se nossos filhos forem grandes advogados, médicos, empresários, mas estiverem eternamente longe de Deus, nada disso adiantará para eles e nem para nós. E se nós formos olhar, em geral, as famílias cristãs, nós vamos perceber que muitas delas não têm continuidade no Evangelho. E por que isso? Por quê? Eu gostaria de terminar lendo Mateus capítulo 7, abram aí, versos 24 a 26. Descendo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas eu já criei meus filhos, meus filhos estão grandes, comecem de agora. Eu não posso mais.
eles já saíram de casa. Então, compartilhe com eles aquilo que você tem aprendido. Ore por eles, aconselhe. Porque por mais que você não tenha mais aquela autoridade de direção na vida deles, você sempre vai ser, na vida do seu filho, um bom conselheiro. E alguém que tem autoridade para falar, por ser pai. Principalmente para falar a coisa certa. E na igreja você vai ser uma pessoa que vai poder ajudar outros também. Nunca é tarde. Mesmo porque, quando nós erramos com relação a essas coisas, eu estou falando de erros crassos, né? Erros porque desconhecemos completamente isso. Tá? Aí, mas meus filhos já cresceram, isso não serve para mim. Serve sim. Sabe por quê? Por causa de todas as coisas que eu já falei anteriormente, principalmente porque a nossa visão do Evangelho está distorcida. Tá? Não pensem que os princípios norteadores da Palavra de Deus para a família é uma outra coisa que não é o Evangelho. Isso é o Evangelho da cruz de Cristo. Porque é Cristo que está sendo pregado através dela. Ele aponta para Cristo. Todas essas coisas apontam para Cristo. Não é à toa que Deus é chamado de Pai, que Cristo é chamado de nosso irmão mais velho, ou de noivo, e que nós somos a noiva, e que nós somos filhos adotivos. Essas coisas não são aleatórias, mas elas estão intrinsecamente ligadas. Vamos orar.